Salve, salve amigos, boa tarde. Eu não estou ainda aparecendo na tela agora sim, para a gente falar de resenha. Estamos começando mais uma edição do Resenhando, nas quintas-feiras, breve em novos horários, em horários alternativos, mas sempre nessa hora, à 13h, para a gente falar sobre diversos assuntos, né, os assuntos que vocês, inclusive, nos pautarem ao longo da semana. Estamos nos ouvindo bem, então, senhores, por favor, os seus microfones hoje. Hoje a coisa está padrão FIFA, né? Só ligar o microfonezinho. Está então. Começando a se ajeitar. Temos ainda algum breve detalhe que a gente tem que ajeitar em relação ao Facebook, né, que nos dá apenas essa disponibilidade de transmitir na vertical, mas logo a gente vai estar transmitindo pelo nosso canal no YouTube, lá no TV Conteúdos Criativos, e lá a gente pode transmitir tranquilamente na posição horizontal, pegamos um espaço mais amplo. Para quem assistiu o nosso vídeo um pouquinho, uns minutinhos atrás que eu fiz ali, esse paredão aqui é proposital da nossa agência Conteúdos Criativos, que até poucos dias era Trimultimídia e agora está se transformando em agência Conteúdos Criativos, então aquele paredão lá vai mudar e tudo mais. Já estão aqui comigo o Dr. Ronald Miorim. Hoje a gente colocou a câmera mais de longe, porque reclamaram do que a câmera estava entortando as pessoas, engordando, derrubando o cabelo, então a gente fez um pouquinho mais longe. Estamos hoje com os microfones, creio eu que o áudio está bom. Tá muito bom, né? Tá muito bom, o áudio tá bom. O pessoal já está conosco aqui, eu estou mais na ponta da mesa, porque quem interessa menos aqui sou eu. Os nossos debatedores que são os que importam. Já temos boas tardes aqui, depois vamos comentar, gente. Como eu estou longe do celular, eu não vou ver todo mundo, né? Mas a Andriele Brum Correia deu o seu boa tarde, boa tarde. O Décio Loureiro foi dos primeiros aqui também, agora deu saudade, né? Veio uma semana, vamos trazer ele para mais uns, que a semana passada rendeu bastante. Tia Docelina Martins também, estamos junto. Pessoal que for chegando aí, vai dando o seu boa tarde, porque nem todo mundo aparece, né? Eu vi aqui o Gabriel Moraes, também o Preto, lá em Lajeado, está nos assistindo. A Vitória Prestes, oi, tudo bom, Toia? Também está com a gente aqui, depois a gente vai curtindo e vai registrando. Isso aí, gente, registrem, né? Dá só o seu boa tarde para a gente saber quem entrou, que eu estou olhando aqui no computador. Vamos lá, senhores, vamos permitir que vocês deem o seu boa tarde para mais um Resenhando. Segundo seguido, agora a consequência é bonito, né, Ronald? Toda semana a gente se encontra, o pessoal vai acostumando, ou não. Bonito não é, né? Porque eu e o Cassal não vamos... Mas, enfim, é divertido, é alegre, e eu até primeiro dou boa tarde para todo mundo que está assistindo, depois me queixo que o Décio não tenha vindo. Eu adoro conversar com ele. Né? Ele é uma pessoa já idosa, então a gente tem que ter cuidado, conversar com ele, mas eu adoro ele, uma pena que... Esse é se dependesse de mim, que eu convidava para fazer parte direto do programa. Adoro. Vamos fazer isso, então. Vamos pensar Vamos trazer ele de vez em quando, né? Porque como ele é vereador, tem mais 12 que vão querer vir aqui usar essa cadeirinha também, né? Também. É. Pode ser. Ele já disse o seguinte, ó, Miorim. Ele não tenha vindo. Já mandou um recado para ti, ó. Faceiro pela grande vitória do Inter ontem. Olha, aí para mim interessa ganhar. Eu não sei o que o Cassal acha, mas ganhar em jogo de bolita, em aposta o jogo do bafo, aquele de virar as figurinhas, vale ganhar. Tá valendo. O ruim é empatar e perder. Empatar e perder, exatamente. O Zaqueu Medeiros está com a gente também, o Guilherme Freitas resenhando sobre qual conteúdo, muitos conteúdos, ó, a pautinha está aqui, ó, Zaqueu, ó. Não vai conseguir enxergar daí, mas a gente sabe o que é. Tem vários assuntos aqui. Na verdade, a gente vai também meio pelo rumo, né? Os assuntos que forem chegando, a gente vai colocando na pauta. O Guilherme Freitas foi quem falou ali, o Gabriel Moraes, nosso colega lá da Rádio Itu. Vamos juntos, o Décio falou do jogo e o Marcelo Madruga de Souza, todo no intervalo, voltar para a luta, né, Marcelo? Não é fácil, o pessoal está no intervalo esse horário. Olha no celular, a imagem é melhor ainda no celular. Cassal Machado Brum, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez estamos aqui, né, que bom, confabulando, né, os nossos vídeos, leitores também, muitas vezes, aí do blog do Júlio, mas nós estamos trazendo informações interessantes aqui hoje, né, que eu acho que a comunidade tem que saber. E já começando, via Facebook, ainda nós não achei ainda essa informação, que o governo está aí chamando mais uma turma de policiais militares, né, que é uma novidade. Se surgiu agora de manhã, eu estava brincando com um amigo, talvez o efeito Macedo, né? Macedo é aquele que trabalha na Rádio Gaúcha de manhã, que deu um pau no governador, cara, que vou te dizer, e a mesma coisa também no secretário Schirmer, né? Esse pessoal que tem relevância na mídia...
que o Clique RBS, a RBS como um todo, a Zero Hora, a Rádio Gaúcha, que sempre lutaram para eleger este infeliz deste Sartori, agora se deram conta da grande porcaria que fizeram. Né? Porque não foi não ter policial. Todos os estados da federação têm um déficit na segurança, e o Cassal sabe disso. O problema é que, tendo esse déficit, o governador, eu não vou qualificar, mas por uma burrice extrema, foi anunciar logo que assumiu que não ia ter brigadiano para nada, que a criminalidade ia tomar conta. O que aconteceu? Os marginais souberam disso. Né? Ele avisou todo mundo, não tem polícia, mídia, não tem segurança, não tem presídio, não tem nada. O vagabundo vai fazer o que quiser. Ora, os vagabundos ouviram isso e agora estão fazendo, e tu não segura mais. Tá me entendendo? Agora acabou. Tu vai levar 10 anos para tu desfazer isso, porque uma vez que aquelas quadrilhas que estavam estabelecidas, elas não foram criadas no governo do Sartori, isso é óbvio. Né? Os traficantes já estavam estabelecidos, mas eles tinham receio, tinham medo, essa é a palavra, da polícia, da justiça, de ir para a cadeia. Quando o governador diz assim, não tem o que fazer, vocês tomaram conta, agora tu não tira da cabeça deles. Pois é. Cassal, dá uma olhadinha no teu microfone aí, tá certo? Aí, agora o pessoal estava reclamando que estava baixo o teu volume. Então, ele deu a notícia que chamou o Miorim para conversa. Então a notícia é que o governo Sartori está aí chamando mais um número de policiais militares, de preferência, é óbvio, né? Vai ser aquele pessoal ali que não foi chamado dos mais de 2.000 que fizeram o concurso, que estão esperando, né? E alguma outra novidade também que o Comando Geral da Brigada está em fase de estudo e possivelmente já vai optar, será aí pela nota do Enem, né? Parece aí que nem mais vai ter um concurso relacionado à brigada, algo parecido assim, mas vai ser algo relacionado também à matéria do Enem, o que, na minha opinião, vai qualificar mais o pessoal, né? E logo aí o 3º grau para ser policial militar, né? Isso é importante então, também. Coisa que assim como para cargos públicos, isso, né? O cara precisaria ter 3º grau, Miorim. O cara para ser prefeito, verdade, vereador, governador, presidente. Eu desconheço a notícia. Aí, no caso, tem... Eu desconheço a notícia, mas se vão apenas usar a prova do Enem, sem o concurso, na verdade, vão contratar o brigadiano e chutam ele a hora que quiserem. Na verdade... porque o concurso é a segurança, né? Claro, o concurso é uma segurança para o Estado que contrata o sujeito qualificado, mas também para o profissional. Então aí quem sabe esse imbróglio aí já pega também a situação da Previdência, a quebra da estabilidade, a quebra da paridade. O governo quer ganhar sempre, né? Ele não faz um concurso, ele contrata pela nota do Enem. Tu te poupa do concurso, mas ele te põe na rua a hora que quiser. Aí tu quebra a estabilidade, né? Que é o que o governo mais está tentando fazer, inclusive vai fazer aí com a Corag, com a Fundação de Zoologia, algo parecido assim, com outros órgãos do Estado, né, que o governo aí está fechando justamente para tentar arrumar dinheiro emprestado com o governo federal, né. Então, essa seria a contrapartida, né? As pessoas não se dão conta, mas o desmonte do Estado só vem em prejuízo da população. Justamente. Porque a primeira coisa assim, não tem brigadiano. Bom, meu querido, mas tu não queria um Estado pequeno cobra pouco imposto e não contrata muito brigadiano. Mas a educação está mal. Tu não queria um Estado pequeno? Estado pequeno tem pouco dinheiro, paga mal e não contrata professor. A saúde é a mesma coisa. Quer dizer, quando a gente fala, os impostos, tem que pensar assim, Estado mínimo significa não ter serviços públicos. Então, se eu tenho dinheiro, eu boto 2 segurança na porta do meu escritório e vivo tranquilo. Né? Como é o caso do Banrisul, né? Bem grande. O que o Banrisul faz? Ele paga os pague fácil, contrata a gente pagando bem pouco, fazendo aquilo que o caixa faz ganhando triplo ou quádruplo. Né? Entendeu? Quer dizer, a gente não pode esquecer disso. Estado mínimo só vale para quem tem muito dinheiro para pagar por tudo. Né? Ontem eu fui fazer um exame no hospital. Não era um exame muito complicado. R$1.000 se eu não tivesse plano de saúde. Mas eu que tenho, Miorim, eu que tenho plano de saúde, R$500. Eu não paguei nada. R$500 o exame, eu não tenho plano de saúde. E eu já pago, eu pago R$600 de IP por mês, cara, mesmo aposentado. Tu sabia disso, Miorim? Que R$600 por mês eu pago de IP. Quer dizer que o salário dele é bom, né? Se ele paga 600 por IP, né? Mas veja, Júlio, eu fiquei apavorado, não era uma coisa muito sofisticada, não, eu engordei demais, o que, na verdade, qualquer um que assiste o programa sabe. Né, comecei a ter problema na coluna, fui no médico e disse, vai lá fazer um exame.
Aí, não paguei um pila, porque eu tenho plano de saúde, mas perguntei, R$1.000 o exame. Junto comigo tinha um sujeito, um velhinho, que estava 1 ano e meio esperando para fazer pelo SUS, e nesse dia tinha conseguido. Isso é o estado mínimo, né? Tu tem para pagar, tu é atendido na hora. E aí não nós tem, entramos na pauta da 287, né? Vamos entrar nessa A pauta. questão da Previdência também está ligada nisso. É porque o IP, para quem não sabe, as pessoas às vezes ouvem a sigla IP, né? É o Instituto de Previdência do Estado. Isso, mas agora foi estendido às prefeituras também. Agora né? sim, mas é também uma previdência, né? Não, justamente. Que o funcionário público estadual, e agora, como diz o Cassal Municipal, paga também. Aliás, esses dias eu fiquei sabendo, meu pai está tentando se aposentar, e faz tempo. Eu acho que eu vou contratar o Miorim para resolver esse problema aí, porque o Miorim é ninja, né? E ele descobriu que ele trabalhou 19 anos no Dyer. E o Dyer não repassou o valor que ele descontava mensalmente desses 19 anos, o Dyer não repassou para a Previdência, certo? Então, para ele se aposentar hoje e fazer valer esses 19 anos, ele teria que processar o Estado, para que o Estado pagasse esta conta à União, para que ele pudesse se aposentar. É mais ou menos isso. Isso é sem vergonhice, né? Não, isso é coisa de bagaceiro, como diz o outro, né? Serviço de bagaceiro. Pois é. Ó, aqui, ó, gente, deixa eu atualizar aqui os recados para a gente continuar. Ó, já despertou aqui a galera. Vem os links, é bom isso, né? A Rosane Dias, que é daqui de Santiago, está em Braço do Norte, Santa Catarina, assistindo a gente. Grande abraço a Rosane, durante muitos e muitos anos, moradora da nossa Pinheiro Machado, ali perto do Medianeira, né? O Marcelo Madruga diz o seguinte, ó, segurança pública, estamos em uma situação de cobrir a cabeça e descobrir os pés. Sim, e ele mesmo diz... brigadiano do interior para Porto Alegre. É verdade. Né? A Operação Avante, né? Que é essa aí que estão levando gente do interior para lá. É bem complicada essa situação, né? Na verdade, vai simplesmente pegar a criminalidade e jogar para nós. Né? Vai trazer para o interior. Limpa lá e suja aqui. Importar malandro, mandar brigadiano e receber malandro. A solução que o Marcelo diz aqui é um Format C2. Para quem não sabe, basicamente pega o computador e zera tudo, né? Hoje de manhã eu conversava com a dona Ieda Beltrão na hora do café e a gente, apavorado, agora eu e o Cassal falávamos sobre nós, seres humanos, né? Qual é a solução para o mundo hoje? Era um format mesmo, né? Tipo aquela história dos dinossauros, fazer uma limpa e começar do zero, porque a gente a corrupção está em toda a ponta. E aí nós vamos falar da PEC, nós vamos falar da Previdência, que é como é que a Previdência pode dar prejuízo? Nós vamos perder isso. E aí o Dr. Paulo Dolles diz o seguinte, ó, normal as discussões sobre assuntos diversos, quais as soluções ou ideias que podemos contribuir? É o que a gente vai tentar aqui, né? É o que a gente tenta. Veio o link aqui dos prefeitos e vereadores, ó, a Ieda Beltrão mandou aqui, tá no site da Rádio Santiago. Já vamos ver aqui o que é. A Tia Doce diz o seguinte, ó, a verdade é uma só. Tem que fazer uma limpa geral, tirar esses crápulas do poder. Isso que estão nos 83, né? Que foram. Do fórum privilegiado, né? Tem muita gente que não sabe às vezes, né, Miorim? Essa situação dos 83 com fóruns privilegiados e dos 211 em segunda instância. O que seria isso aí? Assim, ó, antigamente, quando se vivia num Estado democrático de direito, se entendia que o político, o governador, o senador, o deputado, podiam influenciar a decisão do juiz. Imagina um juiz pequenininho lá, aqui em Santiago, de repente processando um senador. Né? Ele pode se sentir encolhido, pode se sentir constrangido e terminar não condenando. Aí sim, a ideia do fórum privilegiado de saída era boa. Era colocar alguém que tem poder para ser julgado por quem tem poder, no caso, o Supremo ou o Tribunal de Justiça, dependendo do caso. Por quê? Porque aí não vai haver aquele medo, o juiz vai dar a sua decisão de forma justa, sem medo. Não, pai, é um senador. Essa era a ideia do fórum privilegiado. O problema é que, como bons brasileiros, nós conseguimos transformar isso numa fonte de privilégio. É mais fácil hoje em dia o juiz que tem a comunidade para lhe fiscalizar, que tem a sua vida e que, no fundo, tenta jogar certo, condenar alguém com poder, do que ele ser condenado por alguém que também tem poder como ele, que sai junto, que fazem festa, que um dá emprego para o filho do outro. Entende? A ideia do fórum privilegiado era muito boa. Né? Evitava a perseguição ao político, evitava que o político influenciasse a decisão do juiz. Mas o que aconteceu hoje, que nós brasileiros conseguimos, com a nossa capacidade de pegar qualquer coisa que exista e transformar em sacanagem, foi o contrário.
Os políticos se valem disso para não serem condenados, e em troca os juízes das cortes superiores se valem de não condenar para também receber privilégio. Mas tu pode ver, o que tiraram da PEC da Previdência? Os juízes e os promotores. Esses estão fora, esses vão continuar se aposentando bem bonitinho. Os militares também. Os militares, tu está entendendo? Quer dizer, ferra a população, mas daqueles dos quais o Temer e a sua corja precisam para se manter no poder, esses não acontece nada. Diz, ó, Júlio, nós vamos roubar o shopping inteiro. Mas tu não fala para ninguém, nós não roubamos a tua loja. Topa? É isso. É nessas pequenas coisas que a corrupção vai minando, né? E isso vai ser, como é que eu vou te dizer? Vai se prolongando, vai se multiplicando. Uma das pessoas que está nos ouvindo perguntou qual é a solução para isso. Eu acho que a solução está dada, né? Ontem começou a ter solução. Milhares de pessoas no país inteiro, a Globo não mostrou, mas isso ficou evidente até aqui em Santiago, foram para as ruas se manifestar. Eu acho que é isso, não pode ficar pensando assim, ó, vamos deletar e formatar, porque isso não vai acontecer. Entende? Ninguém vai sair botando fogo no Formate país. pode acontecer na urna, né? Ajuda, tentar lá pelo menos. Mas por causa do poder econômico, o que estão tentando fazer agora relacionado às eleições, né? Que seria pela lista única, algo parecido assim. É pior. Ou seja, tu votaria, eles querem mudar agora o sistema, ou seja, para os deputados que estão sendo processados no fórum privilegiado, eles querem fazer o quê? Eles querem, para ficar no poder, eles querem criar um novo sistema de eleição, onde nós escolheríamos o partido e o partido escolheria quem que é uma canalice, né? votar. Mas aí é que está. E aí Eu quem já te dou um exemplo poder, já julgado e terminado do assunto. Quando o Lula se elegeu, ele tentou fazer reformas. Não ia conseguir passar as suas reformas no Congresso. O que ele fez? Inventaram um mensalão. Pagavam políticos de todos os partidos para votarem com o presidente. As reformas eram muito boas. Mas o modo que teve que ser feito era o cúmulo da corrupção, foi o escândalo do mensalão, que agora a gente já esqueceu e que é anterior a esta Lava Jato. Aí tu para pensar, até quando o sujeito está bem interessado, ele tem que botar a mão na corrupção, porque senão não consegue fazer a reforma, não consegue os votos justamente, necessários. qualquer um que botar lá, Então, seja se Marina, tu seja elegeu o presidente ou elegeu o governador, tu não vai mudar a estrutura política. Até porque ela não muda, porque ela começa aqui na nossa cidade. Tu sabe que existem mecanismos que permitem as pessoas se elegerem ou não se elegerem, e que estão muito além do interesse da população. Se eu resolvo me eleger, Júlio, com dinheiro no bolso, com o apoio da imprensa, com os jornais do meu lado, com as rádios do meu lado, falando só bem do meu dia e noite, eu só preciso de dinheiro para fazer isso. E eu me elejo folgado. Sabe, vou disputar espaço, não vou ser o único eleito, vai ter gente boa que se elegeu, mas eu vou estar lá dentro junto com outros que só se elegeram pelo poder econômico ou pelo poder político, disputando espaço e tendo o mesmo voto, por exemplo, de um sujeito interessado, honesto, que se elege para trabalhar pela população. O sistema eleitoral, ele tem este efeito. Não adianta. A democracia não é livre de defeitos. E o maior exemplo, não preciso ir longe, vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos, um sujeito que é quase um débil mental, se elegeu presidente. A Holanda está pronta. A Holanda sem a maioria, né? Para eleger um sujeito assim, tá? A Holanda está... E o Brasil também está se encaminhando para isso. A França está indo. Aqui, maluco, já começa a ter chance eleitoral. Então, quer dizer, a democracia que a gente tanto endeusava, ela tem esse defeito. Fragilidade. O povo na rua, como aconteceu ontem, ele serve para contrabalançar os problemas da democracia. Mas só confiar no voto, ou achar que de uma hora para outra os brasileiros vão votar. Mas devagarinho, não dá para ir melhorando. Mas quando se pergunta para o Temer... Temer... tem melhorado? Não. Então... mas quando se pergunta para o Temer, ele diz que está tranquilo. Por que ele está tranquilo? Porque a base do governo que ele tem... Que não é voto. Não, que não é voto, mas pessoas nos cargos políticos continuam lá. Que é o Gilmar Mendes continua no lugar dele. Pois é, que é o Gilmar Mendes, né? Qual é o... Foi ele que o Temer nomeou agora há pouco, aí um parente, né? Não, e o que é pior, o que o Gilmar disse? Olha, se o PT faz caixa 2, tem que botar na cadeia. Mas se o PSDB faz, bom, a gente tem que ver que nem todo caixa 2 é sem vergonha. Quer dizer, e é um ministro do Supremo, é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós chegamos num ponto que perderam a vergonha, sabe? Antigamente, você fazia as coisas e negava que estivesse fazendo, sabe?
Tipo, tu chega, tem um vidro quebrado e uma bola de futebol do lado, pergunta pro teu filho, quem fez isso? Bah, não sei. Hoje em dia ele te diz assim, ó, quebrei, tá quebrado, não me enche o saco. É isso que nós estamos vivendo. Vou aproveitar então, só atualizar os recados e vamos entrar numa pauta interessante que é essa do quebrei, tá quebrado, e o Cassal tem uma teoria boa, bem interessante sobre isso, mas tem uma pergunta para o Cassal, na verdade, é de um colega teu, né, Cassal, que é o Júnior, que veio lá do Rio Grande do Norte, meio que virou santiaguense e agora está lá em Barão como brigadiano. Ele diz muito interessante o programa, acho que Santiago ainda está bem. Imagina os interiores, né, que não tem, ou tem um brigadiano por turno, ou 2 brigadianos para cuidar de 2 ou 3 municípios. Ele manda um abraço para a gente, o Júnior, lá em Barão, que está assistindo a gente. É uma realidade, é mais ou menos aquilo que o Miorim lembrou, né, que agora o governo do estado está levando a Secretaria de Segurança, movendo gente de Santa Maria, que é um grande centro. A Caxias agora está com o Exército lá, né, a Força Nacional está atuando em Caxias, porque virou uma cidade dominada pelo tráfico também. Né? E aí leva o pessoal do interior... O exército que pouco pode fazer, né? Exatamente. Não é essa a solução, né? E aí como é que fica... Os caras de canhão lá no Rio de Janeiro, lá nas favelas, vão dar um tiro de canhão. A nossa brigada, por exemplo, aqui, o link que a Ieda me mandou, Cassal, está lá no site da Rádio Santiago, ó, prefeitos, vereadores e autoridades policiais se reuniram para falar sobre segurança pública. Foi hoje aqui em Santiago. Ó. Prefeitos, vereadores, representantes de 8 cidades da região aqui. E aí a gente vai entrar no que eu ia falar. O 5º Regimento de Polícia Montada, o nosso 5º RPMON, ele atua em Santiago, São Francisco, isso. Capão do Cipó, Nova Esperança, Jaguari, São Vicente, Mata e Unistalda. Eles se reuniram hoje pela manhã para falar sobre a segurança. E ainda, eu acho assustador isso, quando as pessoas dizem assim, mas Santiago ainda está tranquila. Eu morei em Caxias do Sul. A Ieda que está assistindo a gente pegou aquela manifestação do Vem Pra Rua lá de 2013, foi um recorde de gente na rua, aqueles caras encapuzados, bufando na rua, assim, uma coisa bem assustadora em pleno inverno, aquela coisa assim. As pessoas dizem assim, vocês em Santiago estão no paraíso. A gente tem que se conformar com isso? A minha pergunta é essa. Pois tu sabe que um colega nosso da brigada que veio de Porto Alegre, que veio comandar aqui, ele chamou Santiago da cidade de vidro, que ele nunca tinha visto uma cidade com tanta vitrine, com tanto vidro na cidade. Isso aí lá para cima não existe, entendeu? Os caras roubam mesmo, tá? Só que é o seguinte, isso é uma não faca de 2 ideia, gumes. Cassal, não dá ideia. Isso aí é uma faca de 2 gumes, porque o índice de violência de uma cidade, pelo que eu tenho conhecimento, ele é medido pelo índice de homicídios. Não é nem pelos índices de assalto, de roubo, mas principalmente os crimes mais violentos, né, que são os latrocínios. Sendo Santiago que, vez e outra, uma pessoa é assassinada por ano. Já teve um ano em que foi 4, foi alguns outros problemas, mas não relacionado à morte efetivamente por arma de fogo. Então, na média que Santiago morre uma pessoa assassinada por ano, isso chama a atenção dos governos. Aí, quando algum brigadiano quer vir para cá, ele diz, mas tua cidade lá só mata um por ano. É baseado nisso aí, no índice de latrocínio, que eles medem a violência. Mas aqui em Porto Alegre está matando 9 por dia, 10, 15, 20 por dia, né? Complementando o que tu está falando e ajudando, no texto aqui do site da Rádio Santiago, diz o seguinte, falando sobre a descentralização, né, da segurança, o nosso comandante aqui, o Major Noé Jesus da Costa, frisou que a tranquilidade gerada pelo baixo índice de criminalidade que tu te refere agora, por outro lado, é um sinal de alerta por chamar a atenção de quadrilhas que podem agir na região, como já ocorreu recentemente. Tivemos aqui um assalto a banco. Que eu tenho 41 anos e nunca tinha ouvido falar daquele. Essa sensação que a gente sente de estar tranquilo, e eu uso aqui os comentários do pessoal, ó, a Rosane diz que Santiago é privilegiada porque lá em Braço do Norte, em Santa Catarina, tem 30 mil habitantes e ela diz que não vê policiamento na rua. E aqui a gente tem essa sensação de segurança. Eu passo no calçadão ali, tem 2, 3 brigadianos, tem uma viatura circulando. Isso é todo um contexto também que nós podemos analisar, entendeu? Porque nós vemos Santiago, a gente não vê menor nas ruas aí, né? Ou seja, em matéria de miserabilidade, ou muitas crianças pedindo, embora existe extrema pobreza em Santiago, né? Ela tem, pouca, mas tem, né? 2 coisas nos ajudam. Não há aquela pobreza da miséria mesmo. E por outra, tu não tem uma indústria, tu não tem nada que tenha, por exemplo, no dia do pagamento, esta indústria tem tantos milhões no banco. E, consequentemente, tu não tem o chamariz para o ladrão. Né? Qualquer dia do ano que o ladrão vai ali, vai encontrar no Banrisul na caixa a mesma pequena quantidade de dinheiro.
Fora o nosso setor geográfico também. Não tem o dia do pagamento da indústria tal, que aí sim vai estar bufando na Serra. Agora não, porque o Rio Grande do Sul está perdendo indústrias, mas quando tu mora lá, tu lembra que tinha assalto sempre no dia que a Tramontina pagava, no dia que tal empresa pagava, exato, porque aí era bastante dinheiro no banco. Nós temos essa vantagem, não temos aquela pobreza, aquela miséria desesperada. E, por outro lado, também não temos grande dinheiro para atrair o ladrão. E ver o quanto a polícia também trabalha, porque senão o nosso país sim, não. Com Isso mais eu de não 200 discuto. pessoas Isso hoje eu não cumprindo discuto, pena, né? isso eu não discuto. Então, quando a polícia, ou vamos supor, né, que não acontece isso, mas a polícia pouco trabalha e o presídio está com mais de 200 presos, né? Pois é, aí tem uma pergunta aqui, ó. Eu tô de mediador, o pessoal está gostando, está perguntando para vocês e eu vou mediando aqui. O Everton diz o seguinte: a saída é o povo brasileiro aprender a votar, pois essa corja que governa o país foi eleita por nós, aquilo que a gente falou. Verdade. Pode levar gerações e gerações para aprender a votar, e depende do que é aprender a votar. Eu li ontem alguém dizer assim, porque o Temer é ilegítimo. Ele é ilegítimo da forma que aconteceu o impeachment da Dilma, mas ele foi eleito pelo povo como vice da Dilma. E a ideia é de que quando tu vota no presidente, tu vota no vice, e se o presidente sair, ele vai fazer a mesma coisa. O problema é que o conchavo político e a necessidade de apoio é tal, que tu termina colocando qualquer um que tenha potencial de voto na vice ou nas chapas proporcionais, né? Na verdade, assim, ó, eu chego e digo, eu posso me candidatar? Não me perguntam se eu sou do partido, se eu comum dos ideais do partido, não me perguntam nada, me perguntam se eu sou honesto, se eu já fui para cadeia por ladrão. Diz, tu tem voto? Tem. Diz, não, então é nosso candidato. É só isso. Vezes ocorre que até pessoas que não são do meio político e que tinham um potencial de voto dão bons deputados, bons vereadores, bons senadores. Mas normalmente não é. Né? Porque, por exemplo, assim, eu não vou nem falar de ladrão, porque não precisa ser ladrão para não prestar. Olha esse Lazier Martins, rapaz. O que esse sujeito tem feito lá? Nada. O país atravessou ultimamente ele problemas votou e está atravessando problemas. E o que ele diz? Nada. É um inútil, é uma inutilidade, é um zero à esquerda. E por quê? Porque tinha voto, a gente conhecia as bobagens que ele dizia ao meio-dia. Cara, não precisa ser ladrão para não prestar, nós conseguimos fazer isso. Nós temos um problema terrível da corrupção. E nem quando o sujeito é honesto dá para ter certeza que vai prestar. E aí uma pergunta do Paulo Dolla, está lá em São Pedro, né, o doutor Paulo, qual a opinião dos amigos? O voto deveria ser facultativo? Nos Estados Unidos, que a eleição funciona diferente, como a gente falou, o Trump não se elegeu com a maioria dos votos, mas por causa dos delegados e tal, é uma outra fórmula. Lá não é obrigatório o voto. Aqui ainda é obrigatório, e também não é, porque daqui a pouco o cara pode ficar 2 eleições sem ir votar, bem tranquilo, na terceira vai lá, vota ou justifica, e pode ficar mais 2 sem votar se quiser. Eu acho que num país como o nosso, não sei a opinião do Cassal, mas num país como o nosso, com tanta sem-vergonhice, tu vai ter campanhas incentivando a não votarem. Então, por exemplo, assim, o nosso candidato a prefeito vai mal na Ana Bonato. Nós vamos lá convencer as pessoas a não votarem, porque a gente elege ele com os votos do centro e com o da Vila Nova. Tudo que tu inventar no Brasil, e o voto facultativo pode ser uma ideia boa, ele está sujeito ao brasileiro pegar e transformar em sacanagem. Hoje não dá para fazer voto facultativo ainda, na minha opinião, por causa disso. Pelo potencial que isso cria de fraude e de modificação do processo, do resultado eleitoral. Além do que, se a pessoa não for, também ela está dando direito ao outro de escolher por ela. Tu não sabe se quem vai ir votar é o sujeito inteligente ou o débil mental. Né? Tu não sabe se é o sujeito que quer uma cidade boa ou se é o cara que está pago e quer cabo eleitoral e que quer ajudar a fazer a corrupção. Então é melhor obrigar todos a votar, que pelo menos a gente pega a maioria do povo. Nem que seja uma maioria formada por analfabeto. O que vão fazer? Pode ser. Tu concorda com isso, Cassal? Voto facultativo, não facultativo, permanecer obrigatório? Olha, eu, na realidade, eu acho que eu deveria ser livre, né? Assim como é em outros países, né? Até porque isso aí faria com que as pessoas realmente ou desistissem de tudo, ou iriam fazer questão de votar, justamente para que aquele seu deputado os representasse, né? Mas da forma como está muito difícil. Agora, como eles querem que fique, que esse
que é esse novo sistema que nós escolheremos o partido e o partido o voto em lista e o partido escolha quem eles querem botar, é de uma aberração tremenda. Só que isso aí é uma falcatrua justamente para ele se livrar e para continuar no fórum privilegiado, né? Tá, mas aí hoje o Miorim falava da mídia, de que a Globo não passou os protestos, eu não acompanhei, mas a Globo é aquela coisa que a gente sabe, todo mundo fala, a Globo, a Veja, tal, esse, aquele outro, RBS, isso, a Globo, enfim, essa é conversa já de longa data, né? Mas a gente percebe também que quando a grande mídia se manifesta de alguma forma, ela ajuda. Por exemplo, enquanto estava acontecendo, o país inteiro, por exemplo, essa semana se voltou para acompanhar o depoimento do Lula na Justiça. Aquele foi o assunto do dia, o Lula chegando, a entrevista coletiva do Lula depois e tal. Enquanto isso, no Congresso Nacional, o pessoal negociava o projeto aquele que dá anistia para o Caixa 2. E aí a mídia foi em cima, as pessoas na internet foram em cima, e o que aconteceu? O governo federal teve que se manifestar e dizer: qualquer projeto nesse sentido não será sancionado. Quer dizer, obrigou o seu Temer a dizer que ele não vai dar um positivo lá para o que o Congresso Nacional decidir, pela pressão popular. Mas é que não adianta, o sistema inteiro é viciado. Aí vai o Gilmar Mendes e diz o seguinte, dependendo do partido, não é crime mesmo, então vamos olhar com calma. Como dependendo do partido? Porque o se cara for o partido dele, pode... Claro, exatamente, mas é essa a ideia. O que a gente tem que pensar eu não vou entrar no mérito, porque isso aqui não é uma discussão política, quem tem razão. Mas a população tem que identificar que todo mundo tem lado nessa brincadeira. Não dá para ver o que a Globo diz e acreditar porque a Globo está te dizendo uma coisa, porque é interesse dela te dizer e está escondendo outras. Sabe? Não tem um anjinho, não tem um bonzinho, não tem um honesto nessa história. E o cidadão pode escolher o lado que quiser, mas tem que saber o lado de todos para não ser enganado. Tu está entendendo? Tipo assim, tu vê aqui na imagem, eu estou de branco e o Cassal está de preto, ponto. E isso a população tem que identificar em cada setor, na mídia, na política, na justiça. Todo mundo no Brasil hoje tem um lado, ou está de branco ou está de preto. O cidadão é livre para escolher o lado que quer. E eu não vou entrar nesse mérito e discutir qual é o lado que está certo. Essa não é uma discussão política nossa. Mas tem que saber que tudo tem lado, todo mundo tem lado, e ele tem que optar pelo seu lado, segundo o seu próprio interesse. Como agora, por exemplo, na reforma da Previdência, que é um assunto que nós temos que discutir hoje aqui, Júlio. Vamos discutir. Que essa fala aí que depois nós vamos atualizar aqui. Os cargos que ficam fora, né? Seria o judiciário, seriam os militares. Né? Exatamente. Principalmente acho que principalmente o judiciário. Eu li alguma coisa hoje que um dirigente do Diese ontem falou numa palestra, num debate nacional aí, que ele falou que essa nova tendência da PEC, se for aprovada, essa PEC 287 aí, que é a da Previdência, ela é da exclusão. Porque a gente imagina, a pessoa tem que ter 65 anos, e aí seriam homens e mulheres, por alto, né? Já falamos sobre esse assunto. E aí tem que ter X contribuição, 15 anos homens e 10 anos mulheres, ainda no mínimo. É uma burocracia grande, a gente até tem que estudar melhor isso, mas a pessoa já começa a pensar, e aí nós vamos falar, as pessoas começam a pensar se vale a pena ter carteira assinada. Outra questão do FGTS, por exemplo, agora foi liberado para o pessoal ir lá buscar as contas inativas. Isso, R$40, um monte de gente descobriu que as empresas não estavam depositando o dinheiro do fundo. Não tinham depositado na época. Exatamente. Não e continuam não depositando hoje. Eu vi um senhorzinho lá com 7, 8 carteiras, nenhuma das empresas que ele trabalhou depositou o dinheiro do FGTS dele. Então, quer dizer, a gente começa nas mínimas coisas, a gente começa as falcatruas, né? Daqui a pouco o Miorim sabe que ele não pode fumar em ambiente fechado, daqui a pouco ele vai pedir para ir ali atender o telefone, quando eu ver ele está fumando ali no cantinho. É o mínimo da corrupção, né? O brasileiro é assim. Não, eu reconheço, eu faria, já estava pensando em fazer isso escondido, não ia nem sair, ia fumar aqui embaixo da mesa. O brasileiro é assim, chefe. E veja, tu tocou num ponto. A questão da reforma da Previdência é bem simples. E me ajuda com uma coisa que eu estava falando. Ajuda. Todas as noites, Cassal, não sei se tu tem notado, a Globo apresenta uma velha de 85 anos ou um velhinho de 90 que ainda estão trabalhando. Como se aquilo fosse o normal dos brasileiros. Na verdade, não é.
Quem trabalha no pesado, quem carrega peso, quem faz serviço braçal, com 65 anos está quase Justamente, eliminado. como é que tu vai trabalhar de pedreiro, cara, de servente de Com pedreiro? 70 anos, já. Entendeu? Como é que tu vai trabalhar numa Aí mina, a cara? Mina de Globo carvão, de tá sem ligado? vergonhice, te mostra lá um velhinho, o bisavô do Décio tem 100 anos, está trabalhando. Viu? Não precisa aposentar, mas Como é é que um um polícia sujeito com 65 em anos vai correr atrás de um milhares de vagabundo? pessoas. Entendeu? E o que se pretende, na verdade, é fazer sobrar o dinheiro. E eu lembro, a Previdência no Brasil nunca foi deficitária. Ela se torna deficitária por roubos. Roubos que começaram, que eu recordo, porque eu não sou tão velho assim, no tempo da ditadura. E como é que é feito o roubo? É bem simples. O dinheiro é pago à Previdência, descontado trabalhador pago para a Previdência. A Previdência, em tese, tem que guardar o teu dinheiro até o dia que tu te aposente, Júlio. Isso. Então ela pega e guarda em Tem que fazer fundos, caixa. faz investimentos. Mas como é que fazem o roubo? Como os milicos ensinaram. Coloca em fundos de empresas que vão quebrar. Deposita no meu banco, eu pego todo o dinheiro, fujo, o banco quebra. Aí, quando o casal tiver que se aposentar, não tem dinheiro mesmo. Mas cadê o dinheiro? Não. Botamos no banco do Miorinho, o Miorinho roubou. Isso os milicos ensinaram a fazer e até hoje tem sido feito. Tu está entendendo? Porque o problema é esse. Tu recolhe hoje do casal para pagar ele daqui 20 ou 30 anos. Em algum lugar esse dinheiro tinha que ficar. E é aí que se procede o desvio, e é por isso que nunca tem, sempre se fala em previdência deficitária. Na verdade, ela não é. Não. Mas claro que não existe empresa, não existe patrimônio, não existe fortuna que ladrão não roube, né? Pois é. Aí nós lembramos lá daqui, eu até pesquisei aqui, ó, Georgina de Freitas, não sei se você lembra desse caso. Claro! Era uma advogada do INSS, né? Era Você advogado foi- ou era juíza? Ó, Era um advogado. ex-procurador no INSS, né? Ela é- Em 1992 foi condenada junto com o juiz Nestor José Nascimento e o advogado Wilson Escócia por fraudes que desviaram nada mais nada menos daquela época, cara, em 1992, 310 milhões de reais do INSS. 92 nem era real ainda, eu acho. Não, outra moeda. Era já. Era. Júlio, para pensar. Era. Era o advogados dos trabalhadores. Isso. A procuradora do INSS. E um juiz. Aí que jeito, rapaz. Como Naquela é que vai 310 milhões de Se tu reais. consegue. E a Georgina não foi a quadrilha, foi uma das muitas quadrilhas que ao longo dos anos tem feito isso. Aí Não tem como não quebrar, né? Não tem como Não tem como não quebrar, Não né? existe fortuna que ladrão não roube, só dá tempo para ele. Deixa eu aproveitar para atualizar aqui. Nós já temos mais de 70 comentários. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos. Tem algumas pessoas que eu vejo lá no celular. O Rodrigo agora, por exemplo, eu vi que entrou ali. Só dá um oi aí para eu saber que vocês estão assistindo, porque como o celular está lá longe, eu não estou conseguindo ver. Eu só vejo os comentários. A Rosane diz o seguinte... Lá em Santa Catarina, para quem chegou agora, ela está nos acompanhando em Santa Catarina. Não gosto de me sentir obrigada a nada. E o voto ser facultativo nesse caso, o voto é a maneira de nos posicionarmos e colocar os nossos representantes. O problema, acredito, que está na educação e na base, né? A educação é a base sempre. Não podemos esquecer que o agravante está na má índole dos governantes. Na má índole do ser humano de uma forma geral, e aí ele vira governante, tem dinheiro fácil e piora, né? Se o cara é ruim, o cara acaba piorando. O Luciano Resmini está lá em Jaguari, diz que é para convidar o doutor Silon, aqui, amigo dele. Doutor Silon também, mais um advogado. Sujeito muito Convidaram uma inteligente. banca aqui, né? de Sujeito advogados. muito inteligente, Silon. O sujeito inteligente. Pô, o doutor Paulo Doles, gostou de opinar aqui com a gente? Que bom, não se sinta avexado em opinar. Ele diz assim, desculpa a intromissão, por que determinadas pessoas, e ele coloca entre aspas, de ótimas ideias não entram para a política? É uma pergunta que ele faz. E aí vamos indo aqui, ó, o Robson, doutor Robson também, né? Robson Cohen Vieira, o projeto de lei para criminalizar quem posta sob blitz e radar para avisar os amigos que bebem. Pergunta dele, né? A corrupção está nos nossos dias e nos gestos mais simples. E é verdade, né? Quem mais aqui? A Alanis também diz que está olhando, baita debate. Acho que agora eu atualizei, né? Tem um outro comentário do Robson mais abaixo aqui que eu tinha visto. Um pouquinho mais abaixo aqui do da Rosane. Aqui, ó. Sou da opinião que a urna legítima, ou seja, a legitima, né? Obrigado, Miorinho. Eu acho que agora estou precisando de óculos. Todos que estão lá foram democraticamente eleitos. Podemos discutir os meios que foram utilizados, mas
convenceram alguém a votar neles, é certo? Como confiar num povo que já elegeu um chimpanzé para vereador em São Paulo, por exemplo? E o que dizer dos Clodovil da vida? O próprio Tiririca, né? Pobrezinho, não sabia nem assinar o nome e foi o deputado mais votado. Romário, Matê, não precisa ir longe, o Romário, esse Lazier Martins. E aquilo lá tá cheio, tchê. Eu sou sincero, o Tiririca e o hipopótamo, eu vou lembrar para o Corre que não lembra, antes do macaco Tião se elegeu o hipopótamo cacareco, foi no começo do século XIX, tá? O Rio também. Não adianta, o cacareco e o macaco Tião estão em boa companhia, né? Mas é porque nós não conseguimos nunca ter uma coisa chamada consciência política. Ter lado, reconhecer o lado dos outros, se preocupar. Porque a democracia, isso é uma coisa que é legal lembrar, não é feita com as pessoas se preocupando com os outros. A democracia é a coisa mais egoísta do mundo, Júlio. Eu voto pelo meu interesse. O Cassal vota pelo interesse dele, tu vota pelo teu interesse e aquela moça ali também. Só que no acumulado, muitos desses interesses são coincidentes. E aí tu tem uma maioria e tu tem minoria. E aí tu sabe para que lado vai ir. O Brasil conseguiu a façanha de fazer com que as pessoas votem contra o seu interesse. Aí tu vê pobre de direita, tu vê gente que tem dinheiro falando em esquerda, né, socialista. Nós conseguimos, a capacidade do brasileiro é maravilhosa, nós pegamos qualquer coisa e buchinchamos. Tá? Aqui tu vê pobre, mas gente pobre mesmo, falando, não, porque não tem que ter CLT, não tem que ter direito para trabalhador. Né? Onde é que aliás, isso a CLT explica? também já anda balançando, né? É outra coisa Os que direitos. acho que vai ir. Tá, aí eu pergunto para vocês em resumo, outro dia nós vamos fazer um programa só para falar da PEC, né? Se ela já não tiver aprovada até a semana que vem. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, a PEC, com ou sem pressão popular, ela passa fácil no Congresso Nacional, pelo menos a impressão que a gente tem. Olha, ou existe uma esperança de que haja uma... passa. Eu acho passa? Que passa. Passa pelo seguinte, porque ela tá, o governo tem maioria no Congresso. E ele apostou o seu prestígio. Ele está fazendo em Brasília o que o Sartori tentou fazer aqui, apostou o seu prestígio nas reformas e depois teve que recuar. E ficou horrível, né? Aquelas reformas que em dezembro o Sartori estava tentando votar, agora ninguém me fala mais. Ele se deu conta, alguém te pergunta assim, ó, cala a boca, louco, que teu voto é pouco. O Temer não iria se arriscar a começar isso, como o Sartori fez, se não tivesse certeza da aprovação, apesar da revolta popular. Que ainda não é revolta, é só manifestação. Uma vez que conseguiu manter, aumentando as verbas publicitárias, ele manteve a Globo, a Band, o SBT e as grandes agências jornalísticas a favor dele. Então elas vão convencer a população que é legal, a reforma vai passar e quem estava pensando em se aposentar, desista. José, já que tu falou em interesses ali, né? Inclusive eu estava conversando com os colegas ontem, os interesses, por exemplo, nós temos aqui, ó, bancada da bala, bancada dos direitos humanos, bancada da saúde, bancada da Bíblia, bancada dos empresários, bancada do boi, bancada da mineração, bancada da bola. Sobra o quê, né? Qual é a bancada que sobra para o povo? Bancada da bola. Todos são o povo, na verdade, né? Teoricamente foram eleitos. É um jogo de interesse. Como ele falou, eu sou ateu, Júlio. A bancada da bala. Eu tenho pavor de ver deputado evangélico. Me dá vontade de vomitar. Mas eu reconheço os evangélicos são brasileiros, votam em quem eles quiserem. E se quiserem votar num Feliciano, eu não posso proibir. E essa bancada da bala faz o quê? Qual é o propósito da bancada da bala? O propósito da bancada da bala é políticas de segurança que vendam armas. Promover o rearmamento da população. Faz aquele comentário que tu fez aquele dia que para ti seria bom. Como é que é? Não, e é uma coisa assim... Ó, eu achei interessante. Eu nunca esqueci desse comentário dele. E eu sempre dou risada com isso, porque eu sou um sujeito que devia ser a favor do rearmamento. Júlio, quando eu comecei a advogar, e já se vão quase 30 anos, nego matava vizinho por causa de um muro que está fora do lugar. Lembro, Eu já atuei em júri que nego se matou por causa de discussão de futebol no campo ou discussão de futebol no rádio. Ou seja, estamos eu e o Cassolo vindo do rádio, daqui a pouco meu time faz um gol, meto a mão com ele, ele não gosta, e chumbo. As pessoas se atiravam por tudo que era motivo, Júlio. Sabe? Por conta,
por negar a conta, por cobrar a conta. Tive um sujeito, meu cliente, que, intimado pela rádio que ia ir a leilão as coisas dele, ele saiu com o revólver para matar o credor. Ele não pagou a conta, deixou ir para a justiça. No dia do leilão, naquele tempo, saía na rádio os leilões. Ele achou um desaforo o cara botar o nome dele ali, pegou o revólver e foi lá para matar o cara. Eu trabalhei nesse processo. Eu trabalhei em tudo que foi tipo de processo por mortes e tentativas de morte absurdas. Quando veio o Estatuto do Desarmamento, as pessoas não se tornaram melhores ou mais educadas. Mas elas não têm mais revólver. Eu continuo com raiva do Cassol, porque ele meteu a mão com o meu time, mas eu não posso matar ele porque eu estou desarmado. O Cassol continua com raiva de ti, porque tu falou mal do candidato dele. Mas ele não pode matar, porque ele não tem uma arma. Baita teoria. E isso é real, Júlio, porque eu noto, assim, o Cassol estava se orgulhando de dizer, hoje temos 1 homicídio, 2 por ano em Santiago. Isso é o trabalho da polícia, sim. Mas também é a falta de armas, né? Nós tínhamos 10, 12 no passado. Isso não era muito numa cidade. Qualquer coisa virava em tiroteio. O Cassal, quando entrou na polícia, deve lembrar. Nós tivemos um juiz, o que ganhou o nome da praça depois, né? Deu o nome à praça, que passaram bala. O Moisés Viana morreu durante uma eleição. Exato. Um juiz eleitoral. Exato. Então eu digo, eu tinha que ser a favor do rearmamento. Eu não sei porque eu não voto na bancada da bala. Porque se voltar essa quantidade de vai ter um monte de serviço. Eu vou ter serviço assim, ó, eu vou comprar, meu sonho, uma ilha no litoral de Salvador. Mas que beleza. Não é um barco, eu quero comprar a ilha. O barco vem junto. Então, quando começa aí essas bancadas, né, trabalhar exclusivamente para os seus interesses particulares, né? Ou interesse de outros, claro, né? claro. Como acontece com a propina da Odebrecht, que tinha um núcleo só para arrecadar, para poder pagar, né? E aí vem a negociação. Tu é da bancada evangélica. Diz, olha, nós queremos uma lei para proibir o aborto. Olha, eu sou da bancada da bala, para mim o aborto não me interessa. Mas eu preciso ter o voto para mudar o estatuto. Vota comigo e nós trocamos. Beleza. E isso chega a um ponto que daqui a pouco nós estamos fazendo nossos acordos e não queremos nem saber o que a população está pensando. Como agora com a reforma da Previdência. Né? Bom, por isso que eu te digo, passa. Eu também acho que vai passar fácil. Ele tem maioria, né? Imensa maioria, né? E continua ainda dando cargos de E confiança. aí o detalhe, exato. Aos montes, né? Aí o ano que vem o cara vem pedir, votou a favor, ferrou o povo e vem pedir voto aqui, ganha voto. Como acontece, ganha voto. Né? Acontece muito, né? O cara vota, mas é o que eu te disse, critica o governo depois aqui que nós inventamos o pobre de direita, não precisamos não. Eu resumo tudo, né? Ó, vou atualizar aqui os comentários, depois nós vamos fazer um ping-pong sobre vários assuntos e vamos deixar um pouco para semana que vem. Semana que vem vamos ver se a gente faz na terça-feira, antes do futebol. Porque não vai dar tempo de falar de futebol hoje, né? Vai tá pouco, já estamos quase uma hora tagarelando aqui. Mas que futebol teve ontem. O pessoal tá gostando. O Grêmio empatou com o Brasil de Pelotas. O Colorado ganhou dos próximos, não sabia. O que nós íamos discutir? Os caras vieram a Porto Alegre, jogaram no Beira-Rio, o estádio da Copa do Mundo, né? Já é uma baita viagem. A Tainã, nossa vizinha aqui da Shazam, revistaria e livraria, já deu um oi aqui. A Alanis Messina disse que está assistindo também. Vereador Jonathan Farias, essa semana nós gravamos um vídeo, está lá no TV Conteúdos Criativos, sobre a tentativa de trazer o nosso Festival da Música Criou de volta. E está aqui entre as nossas pautas. Depois a gente vai fazer um ping-pong sobre vários assuntos para puxar para a semana que vem. Ele fala sobre a reunião das autoridades. Ó. A reunião foi muito produtiva hoje pela manhã na prefeitura. Reuniu prefeitos de toda a região para debater sobre a segurança pública. Ficou definido que os prefeitos irão entrar em contato com o secretário César Schirmer, que até pouco tempo era prefeito de Santa Maria, para que venha em uma das cidades da região para ouvir, né, a nossa demanda e para tentar atender essas demandas dos prefeitos, da Brigada e da Polícia Civil. Esse é um breve resumo, diz ele aqui, né, breve resumo a título da informação para os amigos. Justamente, Júlio, porque chama a atenção do governo o aspecto de Santiago ser uma cidade que não tem morte por latrocínio, ou morte, como diz o gaúcho, matada, né? Chama a atenção do governo esse aspecto, ou seja, o brigadiano está querendo ser transferido para lá, né? Mas eu não vou te transferir. Por quê? Porque tu tem que ficar aqui, porque lá não mato ninguém, entendeu? Embora aconteça em Santiago, de acordo com o site da Secretaria de Segurança Pública, aproximadamente em torno de 600 a 700 furtos em Santiago por ano.
Isso aí basta. Quem quiser saber isso aí, acesse ali o Dá site. 2 e pouco, 2 por dia quase. Justamente, né? Mas é que eles levam em conta não esse aspecto, eles levam em conta o aspecto da criminalidade relacionado ao caso de latrocínio. O que aconteceu em 1995, onde eu e mais um grupo de colegas fomos transferidos à força para Porto Alegre e conseguimos reverter na época do Brito. Interessante no Brito, né? PMDB, agora PMDB também. Mas é uma coisa bem interessante. Eu fui para lá, Júlio, para ganhar diário dia 5. O dia 8 fui transferido, dia 10 eu fiquei sabendo que eu tinha sido transferido, né? Aí vários colegas aqui da nossa cidade conseguimos reverter isso através de um ato até político e de um ato também de pressão, nós conseguimos reverter essa situação. Então o pessoal se liga, né? O comandante aí, um baita comandante, chamou Noé, trabalhei com ele desde a época que ele era tenente aqui em Santiago, foi tenente aqui. A gente sabe que, e outra, são mandados também, né? É verdade. Mas à medida que a autoridade máxima do município, o prefeito se organizam, né, o pessoal tem que ficar de olho nesse aspecto. Santiago é uma cidade que tem bastante policiais per capita, né, porque de acordo com a ONU, é isso que eles levam em consideração, né? Entendeu? E tem muito mais do que Santiago. O número não é o caso, mas Santiago, na realidade... Quantos brigadianos tem aqui? Hoje mudou um pouquinho. Hoje, vamos supor que nós, ao menos na minha época, Miorim, faz 4 anos que eu estou fora da brigada, tinha aproximadamente 125 PMs girando na rua, entendeu? Porque a escala de serviço, vamos supor aqui, né? Nós temos um cavalo. Sim, não tem que ter brigadiano para cuidar do cavalo. Ao mesmo tempo, tem que ter gente para cuidar do cavalo. Tem que ter 4, 5. Tá Tem que ter 4, 5 para atender o telefone. No giro de escala. Ali é um quartel militar, tem armamento, tem tudo ali dentro, tem que ter alguém que cuida daquele patrimônio lá. Sim. Então, quando tu vê, se dissipa esses 100 brigadianos ou esses 80 brigadianos que nós temos aqui. Mas, na pior das hipóteses, que tem aí 10, 12 no final de semana de serviço. Né? Não, eu digo em Santiago. Eu não tenho conhecimento. Até porque o número geral, não é assim, quantos estão agora na rua. Semana que vem, mas o RPMON tem quantos brigadianos? Vamos continuar com 120. E, por exemplo, assim, tem 3, 4 que ficam no fórum. Tu não conta eles na rua, não, do fórum. Aquele policiamento é diferente, Miorim. Eles não contam, Pois é, eu queria saber quantos tem. Vamos descobrir a semana que vem de trás para os nossos espectadores. Nós estamos bem bem na foto. E isso aí chama a atenção do pessoal de fora, que a gente tem que estar cuidado nos políticos, que de repente pode querer meter a mão no nosso policiamento, coisa que não vai acontecer. Então aqui, ó, só para atualizar os últimos comentários, na verdade eu falei 70, eram 40, o convidado mas tá aqui bom, né? Poderia ser o Major Noé, vamos trazer ele Vamos aqui. trazer. Vamos ampliando a nossa bancada. Em breve a gente vai estar transmitindo com uma amplitude de tela maior, isso vai nos facilitar. Mas o bom é o seguinte, ó, comentários como esse do Giovanni aqui que nos deixam bem, né, Meurim? Bota bom o programa, que beleza, né? A Tainã comentou que o Felipe Scalon tá bem sério, o Felipe tá lá no fundo, ele não tá participando do programa hoje, não porque o Grêmio empatou ontem, mas porque ele tá com uma rinite braba, e aí se ele começar a espirrar aqui, bagunça tudo, até o celular cai lá no fundo. Hoje de manhã ele tava com a toalhinha ali. Não sei se vocês são noveleiros, mas antigamente tinha uma novela que tinha o tal do Nininho americano, ele tava sempre com um lencinho assim, o Felipe tava mais ou menos assim. A Rainha da Sucata, não, é antigo, mais antigo que a Rainha da Sucata. O Paulo Perônio Cosentino aqui, o Paulo é como é que é a lancheria dele ali na praça? Lancheria, né? Da praça. A lancheria da praça, é nosso companheiro de comunicação nos fins de tarde lá na Itu. Ele tá rindo da hora que tu contou lá a prosa do armamento, né? Ele só botou um kkk ali, a gente entende o que é. O Juliano Finamor Lopes, Juliano, né, que também é conhecido como filho do Ataliba, também baita programa, diz ele aqui. O Fernando Ribeiro, umas palminhas ali, parabéns pelo programa. Enfim, assim, a gente vai... Depois eu vou ver quantas visualizações a gente teve já no programa de hoje. Mas bom de comentário, 48 comentários para um programa que está começando nesse horário. Diz que o pessoal esse horário é ruim, né, da 1 da tarde, está todo mundo trabalhando, mas tem gente trabalhando e assistindo o nosso programa. Nós começamos o programa com 17 graus. Acho que agora está um pouquinho mais, pelo menos a sensação de abafamento é maior. Vem mais chuva por aí. O Cassal, que é o homem do tempo, o Cassal gosta do tempo que nem eu, né? Eu faço as previsões lá para o site da Conteúdos Criativos e depois eu me lavo quando confirma. Só que ontem a gente tinha 15 e 18 milímetros, choveu 50 e tantos. 55,2, de acordo com o IMET aqui da URI. É chuva, né? E chuva com vento, né? Foi bagual a chuva. Não estava chovendo. Também depois daquele bafão. E hoje a gente já está caminhando para esse, de novo. Eu acho que vem mais chuva. E assim, o inverno... Vem. Só que amanhã... Não termina nunca. Aí eu ia falar que a previsão é o seguinte, amanhã nós vamos começar o dia com 11 ou 12 graus e não vamos passar dos 22, 23. Sábado já baixa 9, 10 graus para começar o dia e a noite, e ao longo do dia também fica nessa casa de 20, 21, 22. Começando a pegar chegar naquela pegadinha do outono. Você vai os estoques de vinho e de uísque, né, meu? Hoje, por exemplo, já vou ter que tomar aquele vinhoto, né? Não, amanhã, hoje ainda não, mas amanhã tem uma baita festa
Aquela cervejaria, sempre não me falta o nome. Isso, tem a festa de São Patrick. São Patrício, mas, ou São Patrício. Que santo é mas esse? Que milagre ele fez já? Eu não sei, mas... Porque ele está sempre associado à festa com cerveja, né? O Patrício, ou São Patrick, é o cristão que levou o evangelho para a Irlanda. Então, no dia dele, eles comemoram com a mistura das tradições da Irlanda pagã com as tradições do cristianismo. E, como bons irlandeses, se enchem de cerveja, e é um belo motivo para isso. Nós não somos irlandeses, mas eu comprei uma camisa verde, porque, afinal, né? Claro. Deixa eu... William, eu vem sou cá um muito pouquinho. devoto do São Patrício. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui. Eu coloquei uma agendinha aqui para eu falar. Deixa eu falar rapidamente aqui. Deixa eu só fechar essa janela. Para falar que agora, dia 18... tem o lançamento do Renan Finamor, que esteve aqui e assistiu com a gente um pedacinho do programa, ou ainda está assistindo. A busca pela tão sonhada realização profissional do Renan Finamor, dicas para ter sucesso em concursos. Ele vai ser lançado dia 18, aqui na Shazam Livraria. Depois eu coloco ali nos comentários, não tem aqui no release dele, é um livro com o objetivo de motivar e ajudar na busca da realização profissional, seja qual for, para quem já concluiu a graduação ou ainda está em dúvida em qual caminho seguir. Não tem aqui o horário, né? Não sei se ele me escreveu aqui, mas depois a gente vai postar lá no Conteúdos Criativos direitinho com o horário. Vem cá, William. O William veio aqui para buscar a nossa logomarca da Conteúdos Criativos, que vai ficar nos baldinhos do show da Simone Simaria. E aí eu quero que tu aproveite que a gente está ao vivo com uma audiência global aqui, William, para te fazer ingressos. Claro, vamos sortear. Vamos botar um ingresso para sortear no próximo Resenhando. Vamos ver se ele e o Yuri abrem a mão, né? Chega mais pertinho para te aparecer lá naquela telinha do celular ali. Fala um pouquinho mais sobre o show, aonde nós andamos na venda dos ingressos, que a gente sabe que é por lote, essas coisas modernas. No meu tempo, o cara comprava ingresso pro show do TNT na hora, né? Chegava bêbado lá com 5 pila e comprava. Agora não, tem o negócio dos lotes e tudo mais. E aí? Não, os ingressos do show já tá no 3º lote. Agora, domingo, na parte da noite, já vai fechar esse lote. Segunda, preço novo já. E no 3º lote tá, como é que tá? Quanto anda? Os valores? Valores. Os valores dos ingressos até domingo a pista é 35, arquibancada 40, VIP Prata tá 70, VIP Ouro tá 90, setor Coleguinhas, que é na frente do palco, 130, mezanino daí é no telefone 99654-3546 e os camarote é 2.500 para 15 pessoas. Caramba, olha que nível nós chegamos. Todo mundo sabe que eu sou roqueiro, eu não gosto de sertanejo universitário, mas nós vamos ter um show no estádio Alceu Carvalho. O palco dessas gurias, que estão ganhando um troco bom, quase o que o Yuri e o William estão ganhando para trazer elas, estão ganhando bem. O palco tem 12, 13, quantos? É uma largura e ainda tem mais uma pista que... A medida do palco é 15 metros de frente por 10 de fundo. E vai ter uma passarela na frente do palco que vai até o meio da galera de 10 metros. O que é isso? Elas vão poder... Só para o pessoal se situar, o palco vai ficar lá onde ficava a cabine da TV Copa. Exato, elas não vão ver a gente, né? Vamos passar, mas a galera... Aliás, vamos só fazer um comentário altamente machista, e a nossa querida Rafaela ali, que é a nossa feminista aqui da Conteúdos Criativos, vai ficar de cara. Mas vale a pena pagar um troquinho para ver a Simária, né? Que é a baixinha, né? A moreninha. A Simária é a mais... A saradinha, né? Não, a saradinha é a Simária. Então eu tô certo, tô certo. A baixinha é a Simone. Bom, é aquela, a que parece aqui em Kardashian, aquela, né? Tá, então repete os telefones aí hã? Não, a tua observação eu só posso responder com eita. Vamos conseguir o ingresso para sortear no Resenhando da semana que vem aqui? Vamos dar um jeito, vamos falar com o homem lá, ver se ele abre a mão, né? Manda ele assistir esse vídeo. Eu vou mandar ele assistir para ver, né? Porque tu sabe como é que é, né? Eu não autorizo nada sem ele... Eu sei disso. Passa de novo os telefones então para o pessoal. Tem um evento criado no Facebook para divulgar o que está acontecendo, né? A página do Facebook é Show Nacional Simone Simaria em Santiago. Aí lá tem todas as informações do show, tem a planta do evento lá, e tem os valores, tudo. Daí lembrando que segunda-feira é valor novo, e aí o pessoal correr, né, para comprar até domingo para não ficar de fora. Que teve o Marcos e Belucci em dezembro, teve gente que ficou de fora porque deixou por última hora, né?
Mania do brasileiro. Agora, deixa eu só... Eu não sei se tu pode me responder isso, mas o que vocês imaginam... Quando levaram lá pro estádio Alceu Carvalho, o que se imagina de público? Não tem como a gente dimensionar, porque certamente vai ser o show com o maior público da história de Santiago. Está se desenhando pelo menos para isso, né? Não, assim, quando a gente... No caso o Yuri, né? Eu digo a gente trabalha com ele, mas... Quando o Yuri pensou em levar para um lugar maior, porque esse show ele é um show de grande porte, né? É a segunda dupla no segundo lugar no ranking da sertanejo universitário. Público, assim, a gente estima que deu uns 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Só que tudo depende da quantia que os bombeiros vão liberar, né? Por causa do PPCI. Daí a gente não pode colocar mais do que eles liberar. Mas vai ser um grande público, vai ser casa cheia. Beleza. Obrigado, William. O William veio aqui, agora ele vai ali conversar com o Felipe, que ele veio buscar a logomarca da Conteúdos Criativos para colocar nos baldinhos, né? Nos baldinhos. Quem for lá no show vai ver a nossa logomarca. Deixa eu ver aqui, ó, para dar sequência aqui, também para a finaleira, né? Entraram vários aqui, deixa eu ver. O Gilmar, grande Gilmar Fagundes, parabéns, Júlio, pelo debate, a manifestação dos pensamentos dos convidados. Esse tipo de programa com conteúdo, ó, combina com a gente, né? O Conteúdos Criativos, que deveria ser em rádio aberta para poder alcançar mais pessoas e poder formar a opinião séria e de fundamento, mas não acontece por enquanto. Neste mesmo horário tem locutor e rádio vendendo e promovendo ingresso para show das coleguinhas. E aí o William veio aqui exatamente para vender isso, né? Mas foi uma coincidência mesmo. A gente está aqui para debater assuntos de uma forma geral. Um merchan aqui para o William, até porque é um merchan para nossa Conteúdos Criativos também, né? Fernando Ribeiro, parabéns pelo programa. O Giovanni da Silva, somos colega de rádio na querida Central FM. Ah, Giovanni, beleza, tudo bem, Giovanni? Dos finais de semana, eu acho, né? Se eu não me engano, ele tem um show de bandas lá no domingo, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, pode me corrigir. Um abraço também para o Leandro, lá da Central, para a turma das rádios de Santiago. E vamos fazer então, já passamos de 1 hora de programa, né? Legal. Baixar esse vídeo para depois subir no YouTube, vai levar mais ou menos uns 30 anos. Mas vamos lá, ó. Assuntos para a semana que vem que nós temos que falar. Gasolina em Santiago. Reforma da Previdência, que até lá... Claro, até lá já vai ter sido. Então, num ping-pong rápido aqui, preço da gasolina em Santiago. É o mais alto do estado. Justamente, Até um em poucas palavras, Centro-Sul, né? Que quer ter 3,67, parece o livro. Ninguém paga menos que 4 pila aqui, né? E interessante que São Borja, que fica mais longe dos locais da onde a gasolina sai, é mais barato. Vem pela balsa. Assuntos assim, ó, que a gente não conseguiu falar hoje aqui sobre, provavelmente já será executado até a próxima semana, o fechamento das turmas finais lá na Escola Municipal Aurora Melo Lubinon, que, se alguém pedir minha opinião, eu digo que está correto, até porque 8 professores para 6 alunos é complicado, né? É brabo. Também a questão dos animais abandonados na cidade. Agora há pouco tinha um cachorro perdido, aquele mesmo, né, o Maguila, amigo de vocês lá, estava por aqui, e a gente tem que falar sobre isso. 9 filhotinhos jogados no lixo esses dias, e eles vão para a rua de alguma forma, né, daqui a pouco. Nós falamos aqui a semana passada sobre carnaval. Na segunda-feira o vereador Davi, não sei se foi coincidência, mas que bom que se levou o assunto, sobre terceirizar o carnaval de Santiago, para que a prefeitura não gaste, para que a gente possa ter um bom carnaval. A Feira do Livro, sair da Estação do Conhecimento também é uma proposta do Davi, e voltar para a Praça Central, porque lá só vai quem quer, né? A Feira do Livro na praça, quem está passando por ali, vê e diz, vou comprar, sabe, se interessa. Se tu coloca ela num canto da cidade, a ideia é boa, a Estação do Conhecimento é linda, é maravilhosa, mas só vai lá quem quer ir para a Feira do Livro. Tu tem que trazer as pessoas para perto, tu tem que fazer com que elas tropecem na Feira do Livro, porque aí tu vai ampliando o número de pessoas que leem. Aí ela se dá conta que de repente precisa comprar um livro. Possivelmente vai passar, eu acredito que o prefeito vai acolher. Eu acredito que sim, é um bom caminho. Falamos então vamos falar sobre o festival, e aí toda essa muvuca cultural. A PEC 287, então, voltamos a discuti-la na semana que vem com um pouco mais de amplitude, aprovada ou não. Eu tinha anotado aqui 2 assuntos que acho que um programa inteiro só para eles, e aí a gente pode convidar o Robson e pode convidar o vereador Clairton também para falar sobre acessibilidade, a dificuldade que os cadeirantes, que as pessoas portadoras de deficiência têm em Santiago. Por mais que Santiago tenha e queira ser cidade educadora, ela ainda não está preparada para essas pessoas. E esse é um assunto que nós queremos falar. E sobre, rapidamente aqui, nós falamos fora do ar, né? O pessoal estava postando hoje na internet o seguinte:
foi multado na Zona Azul, sempre a Zona Azul, né? Foi multado na Zona Azul, pagou multa no dia e um tempo depois chegou pelo correio a mesma multa e pontos na carteira. O que o cara faz, doutor? Assim, ó, eu vou ser bem honesto, vou Por favor. resumir em meia dúzia de palavras. Quem paga, guarda o recibo foi inventado para isso, Júlio, para provar que tu pagou. Então, se tu pagou os 12, era 12 pila, não sei quanto é que tá agora. 13 pila, acho mais nessa média. Pagou aquilo ali, guarda o recibo. Perdeu o recibo, paga de novo para prender. É só guardar o recibo. Se te vier uma notificação de multa, tu vai pegar aquilo ali e vai levar lá na Jari, na junta de tá com recursos. E eles recurso, não só vão te na verdade, não ressarcir, não cobrar a multa, como ainda, provavelmente, identificando que é o mesmo sujeito que está emitindo os recibos e eles não estão sendo contabilizados, pode até encontrar uma fraude, que também não se descarta. Se muitos munícipes estão pagando ali os 13 pila e depois isso não aparece na empresa que acaba gerando a multa, é porque alguém está ficando com o dinheiro. E aí, pode ser um engano, mas se é o mesmo miurim que sempre se engana, não, esse é ladrão. Em poucas palavras, uma pergunta para o doutor, advogado. Cabe dano moral e quem é que paga? É a empresa ou é a prefeitura? Dano moral não cabe porque isto é um engano normal. O dano moral Mas e quando cabe, ele se repete? Mesmo assim. O dano moral existe, Júlio, quando é alguma coisa que sai fora do normal. Tu tá entendendo? Por exemplo, assim, se por acaso o Cassal vai dar uma entrevista sobre os motoristas que são irresponsáveis e puxa lá 10 multas do Miurim e fala disso, e na verdade o Miurim não merecia essas multas. Aí saiu da normalidade. Mas enquanto tu recebeu uma notificação errada e lá na Jari pedir para cancelarem e eles cancelarem, não tem dano moral, não te trouxe consequência. Se tu chegar a perder a carteira por isso ou tomar pontos suficientes para ter uma suspensão e aí se provar que as multas não eram devidas, tudo bem. Mas o só fato de ser ameaçado da multa, porque na verdade a multa só se realiza depois que tu recorre ou não recorre, aí eu acho que não tem porquê. Bom. Mas o que eu digo é, guarde o recibo. Eu tenho a mania, né? Eu jogo papel fora com 20 anos. Eu ainda guardo o documento da minha mãe, que já morreu faz 10 anos, porque eu tenho essa mania, né? O advogado cria essa mania. Quem guarda o que não presta, tem quando precisa. Quem poupa guarda tem, o recibo. Né? Júlio, não é mentira, pena que eu não estou de carro aí. Se tu for no meu auto, todos os recibos de estacionamento que eu paguei até hoje aqui em Santiago estão guardados dentro do carro. Sabe o ticketzinho? Em vez de atirar pela janela, eu atiro num compartimento, deixo ali. Tá aí, né, Cassal? Tá aí a dica do Dr. Ronald, justamente, né? guardar o recibo. Guarda recibo. Guarda o recibo. Claro, quem não tem perigo de pagar 2 vezes. Essa é a realidade. Bom, gente, só para registrar os últimos aqui, o Giovanni, eu falei do programa dele às 14 às 16, das 14 às 16 lá na Central, o Banda Show, Giovanni da Silva, o Fernando Ribeiro diz uma oportunidade de saber notícias daí aqui em Santa Maria, depois ele dá fala da ideia do Davi, ótima ideia do vereador, com os aplausinhos e as figurinhas do Facebook. O Robson, Dr. Robson diz o seguinte: o problema não é o local em si, mas também o conjunto de atrações dos eventos. É verdade, uma feira do livro não basta levar para a praça se também não tiver um autor conhecido, alguém de fora para dar autógrafo, para misturar com os do local e tudo mais, concordo, e vamos falar sobre isso em outras oportunidades. E o Fernando falando sobre a questão da multa, muito boa, Miorim, e eu acho que por aqui encerramos também, já está bom. 1h10 mais ou menos de programa já, né? É para ser 1 hora, mas a gente vai passando, o pessoal vai proseando e a gente vai proseando. Na verdade, nós não estamos presos dentro da rádio. É verdade. Isso tira a amplitude do programa, mas também nos dá alguma liberdade. Claro. É só a hora que alguém chegar bem louco aqui, derrubar a porta, né? Aliás, está escurecendo, vai derrubar. Essa é a chuva que vai derrubar alguma coisa. Seu Cassal, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos de volta. Depois a gente confirma o dia, se na terça ou na quinta. Mas tá legal, a quinta-feira tá bom para o pessoal ir acostumando. Se Deus quiser, logo a gente faz na terça e na quinta, né? Pois é, então, voltaremos aqui na próxima semana e muito obrigado aí pelo convite. Bom papo com o Miorim aqui, né, que sempre ajuda. E a prosa fica boa porque tem antes e depois do programa também, né? Sim, depois que a gente desliga, a gente segue conversando. Doutor Ronald, obrigado. Adoro vir, o Júlio, não, eu que agradeço pela oportunidade, adoro conversar com vocês, adoro o Cassal. Eu converso
raramente encontro ele para conversar vocalmente, como eu digo. Nós conversamos sempre pelo Face. E aqui é uma oportunidade que eu tenho, é muito legal. Tá certo. Obrigado a todos que estiveram conosco, então. Na próxima quinta-feira, encontro marcado com mais uma edição do Resenhando. Depois a gente vai colocar lá no YouTube, e em breve também com as transmissões ao vivo por lá. Obrigado a todos que estiveram conosco e até a próxima. Vai ficar um pouquinho do vídeo aí no final agora, né? Porque até eu ir lá e desligar o celular, a gente vai se movimentar aqui na saída, mas valeu. Essa semana, e dá uma sugada na barriga aí, essa semana melhorou, pelo menos, se a gente ainda não tem 100% daquele visual que nós gostaríamos, que o Facebook não nos deixa, né? O celular tem que ficar em pezinho. No áudio, hoje, nós melhoramos 200%, né? Tudo por causa de um cabo que eu esqueci semana passada. Não, com esse áudio melhor e com a câmera longe, eu não estou nem tão gordo, Júlio.